Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para o 6º ano sobre cidades sagradas ou hierópolis. Mas não se preocupe que eu vou explicar esse nome, hierópolis, que na verdade significa justamente isso, cidades sagradas. Bem, na aula passada, nós descobrimos que existem lugares sagrados naturais, ou seja, não foram construídos pelas mãos humanas. Para muitos povos e para muitas tradições religiosas, as montanhas, os rios, os lagos, as florestas são lugares sagrados e devem ser respeitados e cuidados. Conhecemos então a montanha chamada Uluru na Austrália, muito importante para os aborígenes australianos. Conhecemos também o rio Oxum Oxobô na África. Aprendemos a importância de se preservar o meio ambiente, a natureza, como forma de preservar a própria vida na Terra, além de ser sagrado. E hoje, então, vamos falar de algumas cidades sagradas. Falamos numa escala menor, lugar sagrado, um templo, uma basílica, um rio, uma montanha. Agora, vamos ampliar numa escala geográfica o nosso olhar. Vamos pensar cidades que são consideradas sagradas para algumas tradições. O objetivo dessa aula é desenvolver uma atitude de respeito aos diferentes lugares sagrados. Também as práticas realizadas nesses lugares, mostrando como é relevante o papel que elas exercem dentro da nossa sociedade. Agora eu quero convidar vocês a fazer algumas reflexões. Por isso, não esqueça do seu caderno, da sua caneta ou seu lápis, para você ir anotando suas dúvidas, as questões que você achar importante e também para você ir anotando as nossas reflexões. Bom, você já ouviu falar de cidade sagrada? E você conhece alguma cidade sagrada? Conhece o nome? Já ouviu falar na nossa cultura em outro país? Anota aí no seu caderno. E agora vamos então para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Ela vai ser bem divertida. Está pronto? Então vamos lá. Aqui nós temos 3 imagens de 3 cidades. E aí você vai assinalar aquela cidade que você acha que não é considerada sagrada para nenhuma religião. Veja bem, estamos pensando aqui dentro do âmbito das diferentes religiões. Dentro dessas 3 imagens, qual delas não é considerada uma cidade sagrada? Não se preocupe com certo e errado. Essa primeira atividade aqui é para a gente perceber quais são os conhecimentos prévios que nós temos sobre o assunto. Agora é com vocês, vamos lá?
voltamos com a nossa resolução da primeira atividade da aula de ensino religioso sobre cidades sagradas. Bom, temos 3 imagens aqui. A primeira é da cidade de Nova York. A segunda, letra B, é Aparecida do Norte. E a terceira é de Jerusalém. Qual será dessas 3 imagens que representam uma cidade que não é sagrada para nenhuma religião? Embora para quem mora naquela cidade, possivelmente ela seja importante. Então, é a letra A, Nova York, essa importante cidade cosmopolita, ou seja, é uma cidade que tem pessoas do mundo inteiro, culturas do mundo inteiro, mas ela não tem esse apelo de ser uma cidade sagrada. Já Aparecida do Norte é considerada uma cidade sagrada para os católicos no Brasil e Jerusalém também é uma importante cidade sagrada, mas eu vou deixar para a gente descobrir durante a aula para quem Jerusalém é sagrada. Inclusive, você já pode ir aí pensando, para quem será que Jerusalém é considerada uma cidade sagrada? Vamos em frente. Então, cidades sagradas, ou hieropolis, significa, essa palavra hieropolis, ela vem do grego, e significa literalmente cidade sagrada. Hiero é como se fosse de hierarquia, aquilo que é mais importante. E polis é literalmente cidade, então a cidade mais importante. Bem, além de templos, igrejas, sinagogas, algumas das cidades são consideradas sagradas por sua importância para determinada religião. Seja porque lá nasceu o fundador ou morreu, lá aconteceu algum evento importante, a fundação da própria religião, da própria cultura ou da religiosidade. As cidades sagradas também são lugares onde aconteceram eventos importantes da história e por isso tornam-se o centro da religiosidade. Muitas vezes são objetos de peregrinação. O que é peregrinação? Você sabe? Anota aí no seu caderno para a gente descobrir. Então, peregrinação é quando uma pessoa ou um grupo faz uma viagem, uma jornada para chegar até determinado lugar sagrado. No islamismo, só para dar um exemplo, todo muçulmano deve peregrinar, ou seja, ir para Meca, não importa onde ele more no mundo, pelo menos uma vez na vida. Então ele faz uma peregrinação. Normalmente fala-se em romaria, romeiros, para quem vai nos lugares sagrados da Virgem Maria, da Nossa Senhora para os católicos. Então, esse nome também surge a partir de Roma. Quando Roma se torna o centro do mundo, o centro da civilização ocidental, e aí as pessoas vão para Roma. Inclusive, tem aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Mas isso vem, na verdade, da origem de quem tem boca vaia. Porque Roma era um grande império, então quem era contra Roma. Mas anteriormente, esse ditado vem de uma outra fala, é que todos os caminhos levam a Roma. Roma era o centro civilizatório do Ocidente, por isso Romaria, ir até Roma, que também é uma cidade sagrada onde está o Vaticano. Bom, agora vamos falar do islamismo e da sua principal cidade sagrada. Ela é chamada de Meca. Então, Meca é o nome da cidade mais sagrada para o islamismo. Lá se encontra a Kaaba, que é esse templo em forma de cubo, e dentro dela está a chamada Pedra Negra, que é um símbolo do pacto, da união entre Alá, que seria Deus para os muçulmanos, e o seu povo. Então é o símbolo da união entre Alá e os muçulmanos, a Pedra Negra que está dentro da Kaaba, que está na cidade de Meca. E aí todo muçulmano deve, pelo menos uma vez na vida, desde que tenha condições econômicas, peregrinar até Meca. Aqui temos uma foto panorâmica, então, olha como são milhares de pessoas que vão anualmente e eles, inclusive, oram várias vezes ao dia. Quando o muçulmano não está no Oriente Médio, ele tem que orar todo dia virado em direção a Meca. Bom, agora vamos falar de uma cidade sagrada aqui do Brasil, bastante conhecida dos brasileiros, que é cultuada por todos os católicos, inclusive por não católicos, por conta do turismo. É a cidade de Aparecida do Norte. Então, na cidade de São Paulo, que abriga o santuário católico dedicado a Nossa Senhora Aparecida, a origem está ligada ao encontro de uma imagem da santa por 3 pescadores. Os pescadores estavam
com pouco peixe, conta a história, né? Que estavam com pouco peixe, jogavam a rede, não pegavam nada, e eles oraram para Nossa Senhora, jogaram a rede, quando puxaram, pegaram os pedaços, primeiro a cabeça, depois o corpo, e aí foi montado a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Detalhe, uma Nossa Senhora negra, foi a primeira vez que a gente tem uma Nossa Senhora negra. Assim como no México, você tem a Nossa Senhora de Guadalupe, que é índia, na França, Nossa Senhora de Lourdes, que é branca de cabelo preto, em São Paulo foi encontrado então uma Nossa Senhora negra. Bom, milhares de romeiros católicos e turistas vão à Aparecida para pagar promessas. Eles fazem pedidos, têm esses pedidos alcançados e vão até lá para pagar. Fazem agradecimentos ou então vão por devoção, porque querem conhecer, até mesmo por turismo. Muitos fiéis acreditam nos milagres da Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O nome completo é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esta é a imagem original que foi encontrada, depois montada, e hoje colocado um manto nela, com bandeiras brasileiras, muito famosa. O pessoal dos rodeios, os caminhoneiros, muita gente tem bastante respeito pela imagem. Importante aqui é salientar. Você não precisa acreditar na imagem, nos símbolos das outras religiões, mas tem que respeitar. Respeitar porque é sagrado para o outro. O importante aqui é a gente saber que existe uma cidade sagrada com esse nome, então, Aparecida do Norte. E agora, vamos para aquele momento que vocês estavam esperando, o momento de pôr a mão na massa, de testar os seus conhecimentos. Vamos para o nosso quiz. Bom, Hierópolis é uma palavra grega, que significa cidade do sol. B, cidade sagrada. C, sinagoga. Qual será a resposta correta? Vamos dar um tempinho para vocês e já já voltamos com a resposta.
Voltamos com a resolução do nosso primeiro quiz da aula de hoje. Hierópolis é uma palavra grega que significa o quê? Cidade do Sol? Cidade sagrada ou sinagoga? Vamos descobrir a resposta? Cidade sagrada, letra B. Cidade do Sol é chamada a cidade inca de Machu Picchu, que nós estudamos numa aula anterior. Sinagoga é o nome do lugar sagrado para os judeus. Então, no judaísmo, o nome daquilo que é chamado de igreja, templo para os cristãos, é sinagoga para os judeus. Então, resposta correta, letra B. Segundo quiz da aula de hoje. Viagem ou jornada onde as pessoas vão até o lugar ou cidade sagrada da sua religião ou cultura. Letra A, peregrinação. Letra B, excursão. Letra C, reclusão. Vamos dar um tempinho para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e na sequência voltamos com a resposta.
Muito bem, estamos de volta resolvendo o nosso segundo quiz da aula de ensino religioso para o sexto ano sobre cidades sagradas. Qual será a resposta? Bom, uma jornada que as pessoas fazem até o seu lugar sagrado chama-se A, peregrinação, B, excursão ou C, reclusão. Vamos ver qual é a resposta? Letra A, peregrinação. Excursão pode ser feito para peregrinação, mas excursão é quando alguém pega um ônibus e aluga para as pessoas irem, então não é a resposta. Reclusão é o que a gente deve fazer agora, isolamento social por conta da pandemia, ficar mais recluso, cuidar da gente, cuidar dos outros. Bom, continuando agora, vamos descobrir então aquela cidade sagrada do comecinho da nossa aula, chamada Jerusalém, uma cidade bastante antiga, que envolta em muita história. A cidade de Jerusalém, ela é sagrada para 3 grandes religiões do mundo. Você sabe quais são? Vamos descobrir então quais são as 3 religiões que consideram essa cidade como sagrada. Nós temos aqui para os judeus, para os cristãos e muçulmanos. Nesse mapa de satélite de Jerusalém, a gente consegue ver aqui a Basílica do Santo Sepulcro para os cristãos, Monte das Oliveiras também, Muro das Lamentações para os judeus e a Mesquita Al-Aqsa para os muçulmanos. Mas eu vou explicar detalhadamente cada um desses. São chamados de bairro cristão, bairro judeu e bairro muçulmano. Então, no bairro judeu, nós encontramos o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é considerado o muro externo do antigo Templo de Salomão, que é considerado o primeiro templo do judaísmo. Muito importante por conta também da importância do grande rei Salomão. Já no bairro cristão, a Basílica do Santo Sepulcro, local onde conta a história, de acordo com a tradição cristã, onde Jesus foi crucificado na Gólgota ou Calvário, e a sua tumba está localizada dentro desse sepulcro, onde também acredita-se que foi a ressurreição, que é nessa cúpula dourada. Lá atrás, a mesquita muçulmana e aqui embaixo o Muro das Lamentações dos judeus. Então são bairros separados. Já no bairro muçulmano fica a Cúpula da Rocha, que é essa aqui. É uma mesquita chamada também de Al-Aqsa, local conhecido como Haram Harif, ou o Nobre Santuário. A mesquita é o 3º lugar mais sagrado para o Islã. Então tem Meca e o 3º lugar está esta mesquita que está em Jerusalém. Essa cúpula da rocha tem uma pedra lá dentro, a pedra da fundação da primeira mesquita, onde os muçulmanos acreditam que o profeta Muhammad ascendeu aos céus. Então ele foi em corpo e alma para os céus. Infelizmente, assim como muitos episódios, a religião que deveria religar acaba sendo fator de guerra e separação. Isso porque Jerusalém já foi palco de grandes conflitos, já foi tomada dos muçulmanos pelos judeus, dos judeus pelos muçulmanos, dos cristãos que tomaram dos muçulmanos e hoje ela é dividida. Israel, ainda que esteja no estado da Palestina, seria considerado nesse bairro então dos judeus, aí tem o bairro cristão e o bairro muçulmano. Estão gostando da aula? Estão aprendendo bastante até aqui? Estão vendo como o ensino religioso também é cultura, também é arte, é história, é geografia, antropologia. Vamos em frente. Agora vamos fazer aquele quiz para testar os seus conhecimentos. A cidade de Jerusalém é sagrada para 3 religiões. São elas: letra A, cristianismo, hinduísmo e budismo. Letra B, judaísmo, cristianismo e islamismo. Letra C, judaísmo, espiritismo e confucionismo. Qual será a religião correta aqui? A resposta correta, A, B ou C? Dá um tempinho para vocês escolherem a resposta correta. Já voltamos com a resposta.
voltamos com a resolução do nosso terceiro quiz da aula de hoje sobre cidades sagradas. Esse quiz está fácil, hein? Para quem prestou atenção, tá bem fácil. Cidade Sagrada de Jerusalém é sagrada para 3 grandes religiões. Quais são elas? A. Cristianismo, hinduísmo, budismo. B. Judaísmo, cristianismo e islamismo. C. Judaísmo, espiritismo e confucionismo. Vamos descobrir qual é a resposta correta? É a letra B. Judaísmo, cristianismo e islamismo. O hinduísmo, então, está na Índia, e lá eles têm Sanchi, uma série de cidades sagradas, inclusive as cidades onde passam o rio Ganges são consideradas sagradas. Judaísmo, espiritismo, bom, aqui no Brasil o espiritismo é muito conhecido, mas lá na França, onde nasceu Allan Kardec, que é o codificador. Confucionismo é uma religião oriental. Então a resposta correta é a letra B, judaísmo, cristianismo e islamismo. Gostaram desse quiz? Então vamos em frente. Retomando aqui um pouquinho do que a gente aprendeu na aula de hoje. Então nós descobrimos que além de lugares sagrados como igrejas, mesquitas, sinagogas, templos e lugares sagrados naturais, como rios, montanhas, lagos, florestas, entre outros, também existem cidades sagradas. Nós conhecemos apenas algumas. Por exemplo, Jerusalém, que acabamos de ver, Jerusalém para os cristãos, muçulmanos e judeus. Também conhecemos Aparecida do Norte, o Santuário de Aparecida, para os católicos brasileiros. E o que nós estamos aprendendo com essa ideia de cidades sagradas? Que muitas vezes essas cidades sagradas são alvo de peregrinação. As pessoas viajam de todos os lugares do mundo para conhecer essas cidades sagradas. O que é o importante aqui no ensino religioso, já que não é aula de religião, não é catequese, é o conhecimento que você desenvolve sobre a diversidade cultural e religiosa do Brasil e do mundo. Conhecendo, você vai desenvolver o ato de respeito, de respeitar a pluralidade, as diferenças, inclusive aqueles que não têm religião. Religião é uma escolha e o Estado brasileiro é laico, ou seja, não tem religião oficial, mas tem o dever de proteger a liberdade religiosa. Descobrimos então que da cidade sagrada de Jerusalém, também descobrimos que ela é muito importante dentro da história da humanidade. E ela é um símbolo, Jerusalém também é um símbolo destacado desses povos. Quando a gente estuda a história mundial, possivelmente em algum momento vamos estudar Jerusalém, mas existem muitas outras cidades sagradas. Por exemplo, para o budismo, que nós não deu tempo de estudarmos hoje, existe uma cidade na Índia chamada de Bodh Gaya. Seria onde Buda fez as suas pregações. Numa aula anterior falamos de Machu Picchu, também é uma cidade sagrada para os indígenas Inca. Em outros lugares do mundo, na África, por exemplo, o Egito, uma cidade sagrada na África, onde estão as 3 pirâmides, Khafre, Quéops e Miquerinos, no deserto de Gizé. O que é importante aqui? Provocar vocês a descobrir, provocar vocês a estudar mais. Bem, e aí chegamos ao fim da nossa aula e eu me despeço de vocês com aquele nosso habitual Shalom para quem é do judaísmo, Salam Aleikum para os muçulmanos, Namastê para os orientalistas e budistas, Axé para quem é de candomblé, Saravá para os umbandistas, Amém para os cristãos, assim seja para os espíritas, Atchê, Aeretê, Nhamandu, para os guaranis, e com isso eu cumprimento todos os povos indígenas do Brasil. E não se esqueçam, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito.